Sabe aquela sensação antes de um grande jogo? A gente tenta adivinhar, a gente usa intuição, mas e se a gente pudesse ir além? E se usássemos a frieza dos números para entender o que realmente pode acontecer em campo? É exatamente isso que vamos fazer agora. Deixar a paixão de lado, só por um momento, e mergulhar numa análise totalmente baseada em dados, transformando estatística em estratégia pura. É isso aí, leitura de jogo baseada em dados. E olha, não se trata só de olhar um monte de estatísticas soltas, a ideia aqui é bem mais profunda. É sobre encontrar a narrativa, sabe? A história que os números estão tentando nos contar. É como decifrar um código, um padrão escondido ali, no meio do que parece ser o caos do jogo. E para colocar essa ideia em prática, a gente escolheu um jogo que é um prato cheio. Vamos para a 32ª rodada da Championship, com o confronto direto, Bristol contra o Wrexham. E aqui não estão em jogo só os 3 pontos não, o que está em jogo é a afirmação. É quem se consolida ali na parte de cima da tabela. Bom, e se a gente dá uma olhada na tabela, a primeira impressão é de um equilíbrio absurdo. Olha só, o Wrexham está em 8º, o Bristol em 9º. E a diferença? Apenas um pontinho. É exatamente aquele tipo de jogo que a gente sabe que vai ser decidido no detalhe. Sabe? Uma bola parada, uma disputa no meio-campo, qualquer coisinha pode mudar tudo. Mas é aqui que a análise começa a ficar interessante. Porque se a tabela grita equilíbrio, o histórico dos confrontos diretos conta uma história completamente diferente. A gente está falando de um domínio assim, impressionante do Bristol. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Será que o peso da camisa, da história, vai entrar em campo? Ou será que o bom momento do Wrexham tem força para quebrar esse tabu? E para deixar o quebra-cabeça ainda mais difícil de montar, o momento recente dos dois times é exatamente o mesmo. Ambos vêm de uma fase regular, ou seja, não dá para se apegar a isso para achar um favorito. A gente vai ter que cavar mais fundo, e além do óbvio para encontrar alguma vantagem. Ok, então para onde os dados apontam de verdade? Vamos dar uma olhada no que o mercado, o que as probabilidades estão dizendo sobre o resultado mais provável desse jogo. E as odds, olha, elas refletem bem o que a gente viu na tabela. É uma disputa muito acirrada, quase impossível de cravar um favorito. Mas tem um detalhe aqui que chama a atenção. O mercado está considerando o empate o resultado menos provável de todos. O que isso quer dizer? Que a expectativa é um jogo aberto, sabe, com os dois times indo para cima buscando a vitória a qualquer custo. Agora, quando a gente olha para o mercado de gols, a gente encontra uma pista bem importante sobre como esse jogo deve se desenrolar. As odds sugerem, com uma leve vantagem, uma partida com menos de 2,5 gols. Isso é um sinal, talvez, de um confronto mais tático, mais estudado, onde as defesas podem acabar se sobressaindo aos ataques. Tudo bem, agora a gente vai mais fundo. Vamos deixar as probabilidades um pouco de lado para entrar no coração da análise. As métricas de desempenho. São elas que revelam o verdadeiro potencial de cada time quando a bola rola. Vamos começar com uma métrica fundamental. Os gols esperados, o famoso XG. Para quem não está muito familiarizado, o XG não conta quantos gols um time fez, mas sim a qualidade das chances que ele cria. E o Bristol tem um XG de 1,57. Na prática, isso quer dizer que, em média, o time cria chances claras para marcar mais de 1,5 gols por jogo. É um ataque que leva a perigo, sem dúvida. E o Wrexham? Bom, o Wrexham responde com um XG de 1,50. A diferença é mínima, praticamente um empate técnico. O que isso nos diz que na hora de criar oportunidades de gol, esses dois times são quase um espelho um do outro. A capacidade ofensiva deles é muito parecida. Mas é aqui que a gente encontra uma diferença que pode ser crucial. Apesar de todo esse equilíbrio, o nosso modelo aponta uma probabilidade bem maior para o Wrexham marcar o primeiro gol. Quase 67%. E a gente sabe que num jogo tão amarrado, sair na frente muda tudo. Pode ser o fator que decide a partida, que força o Bristol a se abrir e mudar completamente a estratégia. E olha, o equilíbrio volta a aparecer de um jeito impressionante. A probabilidade de qualquer um dos dois times ir para o intervalo vencendo é idêntica. Exatamente a mesma. Isso reforça aquela ideia de um primeiro tempo mais estudado, mais cauteloso, sabe? Ninguém querendo ser o primeiro a cometer um erro fatal. Ok, a gente olhou a tabela, o histórico, as odds, as métricas, mas no fim do dia o que a gente quer saber é qual o placar mais provável? Como é que toda essa análise se traduz num resultado final? Vamos ver o que o modelo nos diz. E a síntese de tudo isso é a seguinte: o empate em 1-1 aparece como um placar com a maior probabilidade, quase 11% de chance. Só que, olha só como os outros resultados estão colados. Vitória do Bristol por 2-1, vitória do Wrexham por 2-1 e até uma goleada do Bristol, tudo com probabilidades muito próximas. Isso só reforça o que a gente vem falando. É um jogo totalmente em aberto, onde um detalhe, um lance, pode pender a balança para qualquer lado. E essa análise toda nos leva a uma reflexão final, né?
Os dados nos deram um mapa. Um mapa super detalhado no confronto, mostrando onde tem equilíbrio, onde tem uma pequena vantagem, mas a gente sabe que no futebol o mapa não é o território. O jogo tem suas próprias verdades. Então, a grande questão que fica é: até onde a lógica dos números consegue prever a mágica, a imprevisibilidade de 90 minutos de futebol? Essa análise que você acompanhou é da Smart Go. Se você curte esse nível de profundidade, de inteligência de dados, siga a gente, @SmartGo4. E para quem quer um estudo personalizado, é só acessar nosso site ou chamar no WhatsApp. Lembre-se, Smart Go é a leitura de jogo baseada em dados.